Olha, já que falamos em Milei aqui, eu queria entrar no tema da economia, senador. Saiu essa semana um dado do Banco Central que a dívida pública brasileira bateu agora exatamente 81,9, não é? Quando Paulo Guedes deixou o governo era 71,7, nós estamos falando agora de 81,9. Estamos perto de 11 pontos aí nesses 3 anos e quase 4 anos. É um problema, nós temos um problema fiscal, déficit crônico, dívida pública crescendo, juros altos. Qual é, no mercado, né, na economia se fala qualquer presidente que se eleger terá que fazer um ajuste duro. Né? Eu, pessoalmente, não concordo com essa ideia de qualquer presidente, eu acho que existem programas diferentes. Mas vamos lá, há uma expectativa em relação às suas decisões sobre isso. Fazer um ajuste fiscal não é fácil, enfrenta corporações, tem que ter coalizão no Congresso Nacional, medidas impopulares, tudo muito difícil de tratar, inclusive na campanha eleitoral. Mas para dar uma visão para o país, eu acho importante, por onde, primeiro, o senhor concorda com esse diagnóstico? Claro. Né? E segundo, por onde caminharia um ajuste estrutural, fiscal no seu governo? Bom, Chile, vamos lá, um governo, né, que chega a esse patamar de 81% de dívida em relação ao seu próprio PIB, é um governo gastador, um governo irresponsável e a consequência disso está todo mundo sentindo na prateleira do mercado. Uma comida cara, porque a inflação chegou e chegou com força. E olha que o cenário nosso econômico, com a taxa de juro altíssima, com um povo completamente endividado, quer dizer, não tem mais mecanismos ali para você lançar mão no governo federal, a não ser o que? Corte de gastos, as despesas caberem dentro do orçamento. Então, o que está acontecendo no governo federal, se está gastando 80% do que ele arrecada, ele usa para pagar as suas dívidas, imagina você que está em casa me assistindo, você ganha R$2.000 por mês. 80% disso é comprometido para você pagar a dívida. Sobra 20% do que você ganha para você pagar seu aluguel, para você comprar sua comida, né, para você ir para a praia com a sua família no final de semana, você tentar comer uma carne no domingo, em família. Então, o que acontece no governo federal está acontecendo com a população, Chile. Quando você tem mais de 80% das famílias brasileiras endividadas, eu costumo fazer a seguinte analogia. Você que está me assistindo, se você não tivesse dívidas, como é que seria a sua vida hoje em dia? Se você ganha R$2.000 por mês, você tem que pagar R$200 da parcela do seu celular, que vem um cara e roubou de você, você tem que pagar R$500 de aluguel, você gasta mais R$600, R$700 com as compras no mercado, você tem que pagar a conta de água, a conta de luz, você tem que pagar a sua linha de celular, sobra nada. Mas, o povo brasileiro vou chegar lá. O povo brasileiro está trabalhando para conseguir comprar comida. Tem gente, Schiller, que está tendo que escolher entre comprar comida e comprar remédio na farmácia. Mas como é que o senhor vai resolver? Eu vou chegar lá. Então, assim, só para entenderem que quando o que está acontecendo na vida de muitos brasileiros é o que está acontecendo no governo federal. Então, você tem que trocar o governo federal para redirecionar a economia. Agora, tem várias formas de nós fazermos, Oneg. Fazemos com que as despesas caibam dentro do orçamento de novo. Mas o Nóbrega, ele deu uma entrevista aqui no Canal Livre e ele fala muito sobre isso. 95% do orçamento estão comprometidos com despesas que são carimbadas. O senhor bem sabe disso, evidente. Dinheiro que sai para a educação, dinheiro que sai para a saúde, dinheiro que vai para os estados, dinheiro que vai para os municípios. Além disso, existem vinculações. Em nenhum lugar do planeta Terra, se eu ganhar um aumento de salário, eu procuro a escola do meu filho e digo, quero pagar mais mensalidade. Mas no Brasil, se aumentar a arrecadação, tem que pagar mais na educação, tem que pagar mais na saúde, não pode não gastar mais. Ou seja, não tem como poupar no nosso sistema, não há meios de poupar. Como é que o senhor vai fazer a desvinculação orçamentária? Vai separar o salário mínimo do salário do aposentado? Onde é que o senhor vai encontrar recursos novos para redestinar e baixar o endividamento para poder reduzir a taxa de juros? Como não tem de onde cortar, Ineg? Pelo amor de Deus. As estatais do presidente Bolsonaro deram 18 bi de superávit, eu falo lucro, né? Linguagem, 18 bi de lucro em 4 anos. A aposentadoria do Brasil de Previdência é 1 trilhão. Vou chegar lá. As estatais aqui, Ineg, no governo Lula, em 3 anos e meio, já ultrapassaram 35 bi de prejuízo. Só aí são 50 bilhões de reais. Olha quanto é que está, por causa da gastança do governo, Eneg, a gente está pagando 8 bilhões por dia de dívida. 8 bi por dia de dívida. Ou seja, é um governo gastador, como é que não tem de onde cortar? Esses 8 bilhões, para quem está nos assistindo aqui,
Você podia fazer 2.000 creches. Sim, mas você podia fazer 66 hospitais municipais de Salvador. Em 1 dia e meio de dívida que o Brasil tem que pagar por causa do governo gastador, né? Que você podia fazer a ponte Salvador-Itaparica. Mas, em 1 dia e meio. É você podia fazer outra transposição do São Francisco. Então vamos economizar. Como é que a gente economiza? O maior programa social que existe para você devolver o poder de compra para o povo brasileiro, ô Mitre, é você organizar as contas para você reduzir as taxas de juros. E aí que está a pergunta, organizar como? Atuar onde nas contas? Corte de despesas. Onde? Essa é a Corte de pergunta. despesas. A gente tem várias formas de cortar despesas. Combatendo a corrupção, foi um exemplo que eu comecei a dar aqui. Mas você fazendo com que um governo seja enxuto. Hoje o Brasil tem 39 ministérios. A gente pode enxugar drasticamente essa quantidade de ministérios. O governo Bolsonaro, um dos seus primeiros atos, Adriana, foi o corte de 20 mil cargos em comissão. Sabe quantos cargos em comissão o governo Lula já criou? 22 mil cargos em comissão. É um governo que usa a máquina pública para empregar os seus apadrinhados, para desviar dinheiro público. Nós temos 730 mil imóveis da União. Está no balanço da União, mais de 1,7 trilhão Paulo Guedes não de conseguiu imóveis. vender. Mas a gente começou a fazer. A gente vai pegar isso, vai criar um fundo para que esses imóveis sejam geridos. Mas isso E ainda resolve. assim nós... Isso Gente, não resolve, porque nós estamos falando de fluxo. Se eu não conseguir explicar como é que eu vou chegar lá... Por favor. Então, assim, tem várias formas, não tem uma fórmula mágica, você sabe disso. Então, são várias coisas, da desburocratização, quanto à burocratização, a quantidade de normas regulamentadoras, instruções normativas inúteis que as empresas têm que gastar com advogado, com contador. Tem uma série de coisas que vamos conseguir enxugar nesse governo, que nós vamos usar a inteligência artificial para fazer a governança do nosso governo, vai ser um governo moderno, um governo enxuto. Hoje, para você abrir um empreendimento, Adriana, em alguns locais, você leva 10 anos para você conseguir ter autorização para construir um hotel, um resort, para você gerar emprego. Nós temos aí a margem equatorial, uma reserva gigantesca de petróleo, que o atual governo também não consegue tirar do papel. A expectativa são de centenas de bilhões de reais que nós podemos arrecadar, Mitre, inclusive mudando o modelo para concessão de novo, ao invés de ser a partilha, para que o dinheiro chegue mais rápido dentro do orçamento da União. Nós podemos fazer a securitização da nossa dívida, tem mais 200 bilhões aproximadamente que dá para você fazer, de você botar dinheiro para dentro do Estado. Então você tem como aumentar a receita, você tem como enxugar a despesa. E é assim que a gente vai fazer, sem mágica, porque tem que mudar a governança. Vamos tratar de privatizações de empresas? Vamos tratar de privatizações de empresas. Mais impostos, não. Não, e tem que ser o contrário. Obrigado por levantar em aumentar a receita. Aumentar a receita, eu falei imposto? Não. Eu que perguntei. Mas Não, aumentar a receita significa mais impostos? Não, pelo contrário. É essa lógica que tem que mudar também, Oneg, porque o atual governo é o seguinte, ele aumenta impostos, foram 37 novos impostos, novos tributos ou aumentos de tributos em 3 anos e meio de governo. O povo está sufocado. E para que ele aumenta imposto? Para aumentar a arrecadação e para gastar mais ainda. É uma insanidade, uma irresponsabilidade que esse atual governo faz. Então, na reforma tributária, que nós vamos pegar as partes, né, que foram importantes, é importante o IVA, né, uma modernização da nossa forma de tributar. Agora, a quantidade de exceções que foram abertas. Isso está fazendo, Mitre, com que haja uma expectativa que dessa alíquota do IVA, que é o Imposto de Valor Agregado, que ninguém sabe exatamente qual será ainda, que vai passar a valer a partir de janeiro do ano que vem, que é próxima de 30%. Quem que aguenta pagar 30% de imposto, além de tudo que nós já pagamos de impostos? O senador? Então, assim, o caminho é enxugar a máquina e buscar novas fontes de receita. Agora, senador, só um minutinho. Os programas sociais do atual governo. Que programas o senhor mantém, que programas o senhor modifica, que programas o senhor cria e que programas o senhor cancela? Olha, por exemplo, Bolsa Família. Como é que o senhor encaixa? Tem que ser mantido o Bolsa Família. Pé de meia. A gente tem que entender, peraí, a gente tem que entender, Mitre, é o seguinte, quem que recebe o Bolsa Família hoje? Uma pessoa, né, que não tem condições de levar comida para dentro de casa. Alguém que em algum momento, né, já passou fome. Então, alguém que tem ali, naquele auxílio no Bolsa Família, que é R$600, porque o presidente Bolsonaro botou esse mínimo de R$600, porque em média antes era R$190. Tinha gente que recebia R$45 de Bolsa Família, R$70 de Bolsa Família. O Bolsonaro botou no mínimo 600. Exatamente por quê? Para que as pessoas não passassem necessidade durante a pandemia. Fecha tudo, comércio, economia a gente vê depois, ninguém podendo trabalhar. E aconteceu o quê? Esse é um caos no país. Você saca supermercado, assalta a residência do vizinho. Então, ele conseguiu dar essa renda mínima para essas pessoas. E grande parte delas não tem condições de levar comida para dentro de casa. Então, vai ser mantido esse Bolsa Família. Agora, qual é
o a mais que nós vamos oferecer. Porque qual é a política do atual governo, Mitri? É deixar os pobres na pobreza. É transformar a classe média em pobre. É fazer com que a classe média passe a depender também de programas de governo. Como é que a gente vai fazer diferente? Que eu estou te falando, vai ser um governo moderno, um governo digital. Na palma da mão, no seu celular, nós vamos oferecer uma esteira de serviço para toda a população, em especial para essas pessoas que hoje precisam do Bolsa Família e vão continuar recebendo, e já vai estar no nosso plano de governo, como o governo Bolsonaro já fez. Se você que recebe Bolsa Família consegue um emprego de carteira assinada, você não vai perder o seu benefício. Você vai manter até que você se estabilize nesse emprego. Porque como é que funciona a cabeça dessa pessoa? Bom, se eu conseguir um emprego e daqui a pouco eu sou demitido, eu não posso voltar a passar fome. Eu tenho que estar amparado aqui, eu tenho que ter essa garantia, essa minha estabilidade, que são os R$600. E são vários os perfis de pessoas que recebem o Bolsa Família. Ao contrário do que muita gente pensa, Eneg, 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família trabalham na informalidade. Ou seja, por que essas pessoas não estão na formalidade? Porque elas têm medo de perder o benefício e porque está muito caro pagar imposto. Está proibitivo você conseguir gerar mais empregos ou você criar sua própria empresa, é muita burocracia, é muito imposto. Então, na reforma tributária, nós vamos aproveitar a parte boa dela, mas vamos trabalhar para que seja reduzida essa carga tributária. Essa é o que eu vou perseguir. E como é que a gente consegue reduzir? Tem setores, Adriana, que a carga tributária está tão elevada que a gente ultrapassou aquela famosa curva de Life, é que a partir de agora, a arrecadação tende a cair, porque a sonegação vai aumentar. Vocês acham que alguém que vende um cachorro-quente numa barraquinha, um ambulante, um trabalhador que hoje está na informalidade, se ele pagasse lá 10% de imposto, será que ele não seria incentivado a se formalizar para andar dentro da lei? Se fosse fácil recolher o imposto e não tivesse burocracia, ele não faria? Faria. Por que ele não faz? Ele vai fazer essas contas. Olha, ou eu dou 30% do que eu estou vendendo aqui, ralando o dia inteiro, dou para o governo, ou eu vou levar para dentro de casa para alimentar minha família. É isso que está acontecendo. Senador, a questão dos gastos públicos é que os candidatos se elege prometendo novas despesas. Então, o senhor falou em dobrar o gasto com segurança pública, o senhor falou agora em manter benefício social mesmo com a pessoa empregada formalmente, chegou a prometer doação de celular para as mulheres recentemente. Então, são novos gastos. E argumentando com o senhor sobre esses gastos... Só para eu corrigir essa minha fala, tá? Eu realmente me equivoquei nessa fala aí. Por favor, daqui a pouco, então, só para concluir meu raciocínio. Argumentando com o senhor é o seguinte, os especialistas em contas públicas dizem que cortar cargo comissionado, diminuir ministério, dá um exemplo de rigor fiscal, porém não faz diferença, não faz cócegas no nosso problema real. E que teria que ter cortes em situações estruturais dessa dívida. Então, uma delas é Previdência. O senador Rogério Marinho, seu coordenador de campanha, disse que é necessário revisar a Previdência. Qual é a sua proposta de reforma da Previdência? E o senhor fará? Acrescentar nessa pergunta que é essencial, mas eu queria... Previdência, privatizações, já tem um desenho mínimo, senador, do que entra no programa, o que volta para o programa de desestatização, para Correios, por exemplo? Eu me lembro que na época do governo, final do governo Bolsonaro, o Adolfo Saxida chegou a desenhar um projeto de privatização, começar a desenhar um projeto de privatização na Petrobras, por exemplo, né? E se o governo tem uma ideia já de âncora fiscal, de regra fiscal, né? Uma retomada da filosofia da regra do teto de gastos ou não, por onde é que caminharia, digamos, a política de rigor fiscal? Vamos de trás para frente, então. Com relação à Previdência, eu quero garantir aqui que eu não vou fazer economia em cima de aposentado. Eu não vou congelar as aposentadorias com a inflação que chegou com toda a força aí agora. E você vai fazer economia em cima, vai congelar o salário daqueles que já têm dificuldade de se sustentar, de levar comida para dentro de casa. Então, a equipe econômica vai fazer um trabalho, sim, uma nova forma de ancoragem, porque hoje nós temos muito mais pessoas recebendo o benefício do que contribuindo para isso. Então, nós vamos criar fundos, diferentes fundos, né, que vão servir de lastreamento, vão ser securitizados, para que as pessoas que hoje estão contribuindo possam escolher participar de algum fundo desse. Já está acontecendo, começou com o governo do presidente Bolsonaro esse incentivo, as pessoas irem para uma outra espécie de previdência. Então vai ter o caminho, vai ter ali a garantia do INSS, mas vai ter também outra possibilidade para que elas possam contribuir mensalmente em fundos
que elas tenham a convicção que vão acompanhar no dia a dia, vai ser com transparência, para poder saber qual vai ser o rendimento. Tipo, cada um contribui para a própria aposentadoria, um modelo em que cada um contribui para si próprio, seria isso? É uma das alternativas, sem desconsiderar, óbvio, como acontece hoje. Então, a conta tem que fechar em algum momento, porque senão seria necessário uma outra reforma da Previdência rapidamente. Então, a equipe econômica está buscando essas alternativas, mas eu quero fazer esse compromisso aqui que não tem possibilidade de eu fazer economia em cima de aposentado. Eu tenho a minha avó é aposentada, a professora aposentada do Estado, e a melhor forma que nós podemos fazer com que eu devolva o poder de compra dela é exatamente combatendo a inflação. É o que não está acontecendo agora. Então, a consequência de um governo gastador é reduzir as aposentadorias na vida real. Se a aposentadoria hoje você recebe 2 mil, 3 mil de aposentadoria, com esse governo atual, ano que vem, esse seu dinheiro, sua aposentadoria já vai valer menos R$100, menos R$200. Então, essa já é uma forma de você garantir o poder de compra dessas pessoas que mais precisam. Então, nós vamos ter, sim, programas específicos, né, para remodelar, porque é insustentável da forma como está hoje. Qual foi a sua pergunta, Sheila? Regra fiscal e privatizações. A regra fiscal, a gente tem discutido alguma espécie de gatilho quando a dívida PIB alcançar um determinado patamar, automaticamente alguns gatilhos de corte de despesas vão ser implementados. Então, estamos discutindo como é que a gente consegue dar essa previsibilidade para que as despesas parem de crescer de forma exponencial. Então, assim, tem o planejamento, né, nessa parte. A gente consegue mostrar, dar previsibilidade para aquelas pessoas que estão ali, que investem no nosso país, para as pessoas, né, que estão esperando que o Brasil tenha uma regra clara de respeito aos gastos. Criticavam muito o governo do presidente Bolsonaro quando nós botamos o teto de gastos. Para você quebrar o teto de gastos, você tinha que ter autorização no Congresso Nacional. Não é como acontece hoje nesse governo, que na canetada ele faz tudo fora do teto. Só esse ano, Sheila, o governo já gastou mais de 230 bilhões de reais fora do arcabouço fiscal. Quer dizer, é para inglês ver. Senador, tem uma palavra... Só para privatizações aqui, inclusive sobre Correios. privatizações, Sheila, a gente vai ter que analisar caso a caso. Eu sou a favor das privatizações. Agora eu te pergunto, quer ver? Será que os Correios hoje, alguém se interessaria por comprar os Correios? Com essa dívida absurda que ele tem? Em algum momento no com a passado, falta de investimento? Sim, né? Pois é, nós chegamos a sanear. O governo do presidente Bolsonaro... Ele entrou na lista. Os Correios estava na lista... pela Câmara, né? Chegou a dar mais de 3 bilhões de superávit. A Petrobras, o senhor considera? E depois acabou que a gente não partiu para a privatização, porque, enfim, pandemia, não deu tempo de fazer muita coisa. Agora, vamos analisar caso a caso, sim, e aquelas que forem possíveis de serem privatizadas, porque a iniciativa privada vai ter muito mais capacidade de investimento do que o governo tem disponível no seu orçamento, a gente vai avaliar sim. Uma coisa, senador. Eu vou analisar caso a caso. Tá? Eu acho que tem muitas empresas na frente da Petrobras antes da gente analisar. Senador, tem uma palavra aqui, senador, que eu acho fundamental. Talvez seja uma das 4 ou 5 palavras mais importantes, que é produtividade. A produtividade no Brasil não vai. Além do agronegócio, que é uma coisa diferente, o resto não vai. A indústria não vai. E não vai há muito tempo. Que planos o senhor tem para fazer o milagre de que a produtividade passe a funcionar no Brasil? Olha, por que as pessoas não estão investindo no Brasil? Nem aqui, nem os empresários aqui de dentro, que mais uma vez estão esperando trocar o governo para ver se muda o ambiente de negócio, bem como os investidores internacionais. Mitri, a gente não tem segurança jurídica aqui no Brasil hoje. As regras mudam o tempo inteiro. Às vezes, numa canetada de um juiz ou de um ministro do Supremo, um plano de negócio que tinha ali 20 anos para acontecer, é simplesmente interrompido o investimento. Às vezes o investimento já foi feito e depois ele é interrompido por causa de uma decisão judicial, porque ele passa a dar 5 centímetros de uma reserva ambiental e não pode, não sei o quê. Como é que a gente vai propor para dar essa segurança jurídica? A regra do momento da assinatura desse contrato, desse investimento, a regra que valia naquele momento vai valer pelos próximos 20 anos, independente de mudar a legislação. Vamos dar previsibilidade para esses investimentos. Então, o que eu mais ouvi nas rodadas que eu fazia com investidores, não tem segurança jurídica. Então, a gente tem que rever esse nosso arcabouço legal. A gente, enfim, tem que questionar qual está sendo o papel do Supremo em diversas decisões monocráticas que são tomadas, que acabam impactando a nossa economia e gerando essa insegurança jurídica. O outro motivo para que não haja investimentos aqui, é a corrupção generalizada. Isso virou um método do PT. Difícil você achar um empresário que preste um serviço para o governo ou que precisa de uma autorização, de uma licença ambiental para poder colocar de pé o seu empreendimento, que ele não seja achacado pelo poder público. Isso tem que ser combatido. E a gente vai ter, mais uma vez, eu vou usar muito inteligência artificial para acelerar todos
os processos dentro do governo, para economizar a despesa, para controlar gastos. Você consegue, foi feito isso em Singapura, foi feito isso na Coreia do Sul. Modelos de data centers autônomos que garantam que tudo o que acontece dentro do governo é monitorado ali em tempo real, para o cidadão poder acompanhar. Agora, senador, você vai conseguir cortar despesa. O senhor aqui, eu queria trocar de assunto para voltar a um assunto da pré-campanha. O senhor estava em Santa Catarina, num evento, junto com o governador Jorginho Melo, e foram distribuídas camisetas amarelas para todo mundo, e o senhor preferiu escolher uma camiseta onde estava escrito Pix é Bolsonaro, Master é Lula. Isso, 4 dias depois, vazou um áudio em que o senhor, com uma clareza rara de ouvir, ou seja, não há dúvida sobre o que está sendo dito, o senhor pede um dinheiro ao Daniel Vorcaro e, quando perguntado o motivo, o senhor falou que era o filme. O orçamento do filme, depois, foi dito que haveria uma explicação sobre as despesas do filme. O senhor chegou a falar que outros empresários foram procurados, ou seriam procurados também. Então, eu queria ouvir o senhor sobre a relação com o Daniel Vorcaro. Qual é a natureza dessa relação? Só o argumento de que é privado não é o suficiente, porque todos tiveram relação privada com ele. O Guido Mantega teve uma relação privada com ele, Jacques Wagner teve uma relação privada com ele. Todos podem argumentar que é uma relação privada. Afinal, é um privado. Eu queria ouvir a sua relação com ele e quando é que nós vamos ver esses números, se é que nós vamos ver esses números. Já estão na imprensa, né? Não. O senhor falou que ia apresentar uma planilha sobre as despesas do filme e se outros empresários foram procurados e quais. Foram procurados, óbvio que eu não vou falar para não expor os empresários, porque acontece com quem investe num filme. Aqui no Brasil é isso. É criminalizado uma relação com relação privada. Foi um filho querendo fazer um filme do pai que buscou investimentos, assinou um contrato para que o filme fosse produzido. Completamente diferente do que faz seu Guido Mantega, seu Lewandowski, do que fez o Lula recebendo o seu Augusto Lima, né? Como é que é o nome do empresário lá da Bahia? Augusto Lima, junto com o Vorcaro, dentro da presidência, numa reuniãozinha secreta, junto com o seu Galípolo, para falar assim, olha, pessoal, segura um pouquinho aqui, porque o presidente do Banco Central atual, que é o Roberto Campos Neto, ele não está querendo fazer a coisa errada, então a gente vai trocar, então não vende o seu banco agora para outro banco não, segura o Master aqui, porque a gente vai botar o presidente Galípolo no Banco Central e vamos resolver essa parada para você. Isso é uma contrapartida, Oineg, que o homem público deu para um empresário que não tem nada de privado. Isso é crime, é completamente diferente do que eu procurei fazer mais uma vez, um filme privado, com investimento privado, em homenagem ao meu pai. Eu acho que ele merece uma obra cultural que fale a verdade, que mostre o homem maravilhoso que ele é, a perseguição que ele sofreu, o que ele teve que passar para ser presidente da República desse país, o que ele está sofrendo até hoje. Eu tive esse contato em dezembro de 2024. Não era mais o governo do presidente Bolsonaro, Eneg. O que eu poderia oferecer como mamãe pública para ele? Nada. Eu sou oposição ao governo, não tenho entrada no governo. Diferente desse atual governo, diferente do seu Jacques Wagner, que acabou aí sim. Esse tem que explicar. Quem deve explicação é o PT. Em especial o PT da Bahia. Quem deve explicação é o presidente da República. Quem deve explicação é o Lulinha. Como é que o dinheiro dos aposentados foi parar na conta dele? Mesado daquele acusado de receber do careca do INSS 300 mil reais por mês. Então, eu não devo explicação de nada. Eu vi a prestação de contas que a própria produtora fez no processo que está respondendo aqui na Justiça de São Paulo, está na imprensa. Eu vi pela imprensa que a prestação de contas foi feita e que, inclusive, a produtora apresentou gastos acima do que tinha recebido de investimento dele. Então, da minha parte, não tem mais nada a falar sobre isso, porque é só a questão da produtora. Senador, mas acho que o senhor ainda vai ter que falar disso. Porque o André Mendonça abriu uma investigação. Eu sou o maior interessado que tudo se esclareça. Sabe qual vai ser a conclusão dessa investigação? O meu atestado de idoneidade. Porque isso foi uma investigação pedida por quem, Mitre? Por deputado do PT. Sim, mas o Supremo abriu a investigação. E que bom, tem que abrir a investigação. É sobre valores, aqueles 61 milhões. Não, foi... Para onde eles foram? Foram para o filme. É isso que a investigação vai mostrar. Então, estou muito confortável e satisfeito que isso aconteça. Tanto é que eu sempre pedi CPI do Master. Porque eu queria ter sentado Augusto Lima e Daniel Vorcaro na bancada lá do plenário das comissões da CPI para falar qual é a sua relação com o Flávio. Eles iam explicar do filme. Agora, qual é a sua relação com o Jacques Wagner? Qual é a sua relação, Augusto Lima, com o Lula? Qual é a sua relação, né, com o Lewandowski, com o Guido Mantega?
O que é que você ofereceu de contra? O que é que eles ofereceram para você de contrapartida para te beneficiarem com o governo? É tudo o que eu queria, tanto é que eu queria a CPMI, assinei. E o que a esquerda fez? Não assinou, não queria investigação. Senador, bom, em relação à questão do Banco Master, o senhor citou aí que o governo estava trocando benefícios, mas o fato é que o banco foi liquidado pelo Banco Central. Em relação aos 61 milhões que o senhor recebeu... Não, peraí, vamos receber 61 milhões. Não, sim, o senhor negociou. Foi um investimento que foi feito... Gente, é um investimento feito num filme. Saía da empresa, passava pelo Banco Central e ia para lá nos Estados Unidos para o filme ser produzido. Sim, não passou pela minha conta de dinheiro, não pedi dinheiro, parece que eu estou fazendo alguma coisa ilícita. O senhor negociou 61 milhões... Eu busquei investidores, gente, como busquei outros investidores também. Mas queria que eu procurasse a Lei Rouanet. A minha pergunta é, teve os 61 milhões que o senhor investiu... Os 61 milhões que o senhor negociou para o filme, o senhor disse que a contabilidade está às claras. Mas, na verdade, para o eleitorado em geral, há muitas dúvidas, inclusive se o dinheiro foi usado para bancar o Eduardo Bolsonaro, outras despesas que não sejam do filme. Isso não está esclarecido. Mas esse é um ponto. O outro ponto que eu queria colocar para o senhor é o seguinte: muito da dificuldade política que o senhor tem agora de fechar acordos, vários políticos dizem que é o temor de novas denúncias que vinculem o senhor ao Vorcaro, ao Banco Master e a todo esse escândalo. A minha pergunta para o senhor é: existe algo mais que o eleitor brasileiro precise saber? O senhor chegou a falar de um videozinho que poderia aparecer. Tem alguma outra denúncia grave que o eleitor pode ser surpreendido ao longo dessa campanha? Zero. Sabe, eu sou investigado por alguma coisa nesse país hoje? Nada. Sabe quantas investigações tem contra mim? Nenhuma, zero, nada. Tem uma investigação agora aberta sobre o filme, mas é né? o filme, não sou eu que sou investigado. Vamos partir de premissas verdadeiras. Eu não sou investigado por nada. Fica o PT, esse núcleozinho da PF, que é o grupo especial do Lula dentro da PF, motivando, passando matéria para a imprensa para dar a impressão de que eu estou respondendo alguma coisa. Eu não sou investigado por nada. E querem me colocar na mesma prateleira de um cara como o Lula, que foi condenado por unanimidade em todas as instâncias, com delatores dizendo quanto que devolveram de bilhões de reais à Petrobras. Pega o depoimento do Palocci aí, que disse que dava dinheiro para o Lula em caixa de sapato no aeroporto de São Paulo. Quem deve explicações é o Lula, é o governo dele, não sou eu. Querem criminalizar uma relação privada que não tem absolutamente nenhuma contrapartida pelo fato de eu ser uma pessoa pública, com toda essa roubalheira que o governo Lula faz. Pelo amor de Deus, não dá para colocar na mesma prateleira, gente. O modus operandi do governo atual é a roubalheira, é a corrupção. Senador... É o achar que... Eu não tenho nada a ver com isso. Senador... Eu não sou investigado por absolutamente nada. Sou ficha limpa e estou com a consciência muito tranquila de que eu vou fazer um excelente governo a partir de 2027 e vamos virar uma página triste da história do nosso país, que foi esse desastre que está sendo o governo Lula. Uma questão para pensar um pouco a transição, o próximo governo, eventualmente, dependendo do resultado, evidentemente. O Ronaldo Caiado, várias vezes, aqui mesmo no Canal Livre, disse, olha, a primeira medida minha, ele faz assim com a mão, né? Ele diz assim, vou assinar um projeto na concessão de um perdão, de uma anistia. Tá? Supondo-se que o Supremo Tribunal Federal vá aceitar isso, porque nos últimos anos no Brasil as coisas terminam no Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor imagina isso? Quer dizer, o senhor imagina eventualmente eleito concedendo um perdão, enfim, uma anistia ampla, isso sendo, digamos, aceito pelo Supremo Tribunal Federal? Como é que o senhor imagina esta transição, digamos, para esse novo momento, a depender das eleições? Olha, Sheila, eu espero já durante a transição conseguir aprovar essa anistia, que é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, em que jamais o Poder Judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, poderia estar dando pitaco nisso. O Brasil já fez várias anistias, sempre pelo Congresso Nacional e respeitado pelo Supremo. Agora, olha a anomalia que a gente vive hoje, né? Inclusive, a própria imprensa publicou, isso foram fatos públicos. A gente pede anistia. Daqui a pouco isso evolui, né, ou involui para uma dosimetria, que foi redigida pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. O relator falava claramente, olha, essa parte aqui eu não posso colocar no texto porque o Alexandre de Moraes não vai aceitar. Um ministro do Supremo interferindo nos trabalhos do Poder Legislativo. E pior do que isso, Enélio,
O que é que ele faz na sequência? Porque nós aprovamos essa dosimetria, que era o que dá para fazer. O presidente Bolsonaro, inclusive, falou, isso aqui não vai me impactar nesse momento, mas vai pelo menos resolver, vai botar 99% das pessoas que estão sendo perseguidas, injustiçadas, elas vão poder voltar para suas casas, vão poder abraçar seus filhos, vão poder ir com a família para a igreja, vão poder ir no restaurante final de semana em família juntos. Eu vou ficar aqui bancando. Então pode fazer. Deu autorização para a nossa bancada no Congresso Nacional aceitar essa imposição que foi a dosimetria. O governo Lula veta. O Congresso derruba o veto. E o que o Alexandre de Moraes faz? O redator desse texto da dosimetria, Chile, ele numa arbitrariedade, do meu ponto de vista, numa aberração jurídica, quando as defesas começam a protocolar ao relator, que é ele, o pedido para recalcularem as suas penas com base na nova lei, o que ele fala? Não posso calcular agora porque tem uma ação de inconstitucionalidade que um partido da esquerda, foi o PT, Rede, um troço desse, entrou aqui, temos que esperar o julgamento dessa ação de inconstitucionalidade, porque vai que o Supremo declara que é inconstitucional, eu vou ter feito o trabalho aqui à toa, quer dizer, a lei está em vigor, e ele sozinho, sem declarar a inconstitucionalidade da lei, na prática revogou a lei. Então, assim, dá para aceitar a gente continuar vivendo um país com essa insegurança jurídica? Então, eu pretendo usar essa força que um presidente recém-eleito tem, e pelo fato de eu ser do Congresso Nacional, para que nós possamos, sim, aprovar essa anistia ainda durante a eleição. Senador, que a gente não abordou, que as pessoas ficaram chocadas, pressionadas, com o vídeo gravado pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, pela qualidade do vídeo, pela forma como ele foi feito, pelo texto que ela lê, pela organização, pela simbologia toda, que não é um vídeo comum de se ver. Os vídeos que o senhor faz são vídeos mais informais, os vídeos que o seu pai fazia bem mais informais, mas aquele vídeo está cheio de símbolos e é uma acusação muito forte e muito dura, que o senhor respondeu e depois teve uma evolução. Eu queria saber do senhor o que aconteceu nesse processo. Depois o senhor, naturalmente, conversou e, enfim, chegaram a se reaproximar, mas eu queria entender o que os afastou tanto. Como é que esse afastamento se deu dessa forma? O que provocou isso? E por que um vídeo daquele? Como é que o senhor interpreta um vídeo daquele que é muito forte, muito duro, principalmente numa campanha? Se não fosse durante a campanha, porque aquilo é um ataque direto ao senhor no meio da campanha. Sim, assim, eu não posso dar explicações, né, por ela, o que passava na cabeça dela, né? Eu acho que ela estava insegura com relação à minha candidatura e agiu dessa forma. Né? Mas, assim, problemas dentro de casa, dentro de famílias, todo mundo tem. Eu também sou de carne e osso, eu bebo água. Aliás, acabou minha água aqui, podia me trazer uma aguinha aqui. Então, assim, eu vou no banheiro, eu faço compra, eu pago boleto, né? Eu trabalho para sustentar minha família. Então, sou como todo mundo. Então, dentro das famílias, infelizmente, isso acontece. Seu pai a gente conversa sabia desse vídeo? Seu pai sabia? A gente enfim, conversou depois disso. Tá? É óbvio que eu não gostei, que eu fiquei chateado e surpreso com esse vídeo. Só que eu acho que tem algo muito maior, né, que está em jogo, que é o futuro do nosso Brasil. Então, a minha postura sempre vai ser com relação a Michele, com relação ao Caiado, com relação ao Zema, com relação a todo mundo que entende que o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, que a gente tem que se organizar, que a gente tem que estar juntos, que a gente tem que estar unido, deixar nossas diferenças menores de lado para se unir, para resgatar o nosso Brasil. Então, daqui para frente, né, para mim, a página virada, né, pretendo estar junto com ela, inclusive, na convenção do PL no Distrito Federal, para Como é que ela vai estar na sua campanha? Para simbolizar, né, que realmente a gente está pensando, está olhando para frente, que é isso que importa a partir desse momento. Senador, e a sua campanha? Que participação ela vai ter? O que está combinado? Olha, ela deve ser candidata a senadora pelo Distrito Federal. É óbvio que ela é uma liderança, ela é a esposa, né, do Bolsonaro, do meu pai, da minha referência na política, eu vou sempre respeitar. É alguém que está ali também, né, com a cabeça a mil, como eu também fico, de ver o meu pai nessa situação, ela fica assim, de ver o marido dela nessa situação. Ela ainda está conseguindo conviver com ele todos os dias, né, ainda pode estar ali dando o carinho, o apoio. Eu fui proibido até de fazer isso. Quer dizer, mais um retrato da anomalia da nossa democracia, um filho não poder visitar um pai. Eu, como advogado constituído nos autos, fui proibido pelo Alexandre de Moraes de atuar na defesa do presidente Bolsonaro. Está tudo errado.
está tudo errado. Então, Agora, é função disso... a Michele Bolsonaro, na sua convenção, teria sido uma presença importante. Mas assim, Dmitry, a gente, assim, eu dou um passo de cada vez. Eu estou buscando construir junto com todo mundo. E óbvio que a Michele é muito importante também nessa campanha. Eu tenho certeza que ela tem a consciência da importância dela e ela sabe que ela tem um papel fundamental para a gente não deixar que o Brasil vá o buraco de uma vez por todas. Ela vai participar diretamente para tirar o Brasil do vermelho junto comigo. Rapidinho que a gente precisa a minha finalizar. é muito rapidinho, porque nesse ponto, no lançamento da sua candidatura, a Michele apareceu num vídeo e o seu pai apareceu num vídeo de inteligência artificial. Naquele texto que o Jair Bolsonaro da inteligência artificial disse, ele te nomeou, te indicou, dizendo que é o herdeiro do bolsonarismo, de sangue do meu sangue. Inclusive usando essa expressão que nas pessoas ligadas a Michele dizem que ela era tratada como uma não Bolsonaro e isso era uma razão da mágoa dela. Esse é um ponto que eu queria te questionar. O senhor vai continuar usando o seu pai via inteligência artificial na campanha? Porque isso, na campanha, a legislação proíbe. Vocês vejam, não proíbe não. Vocês vejam como é que o presidente Bolsonaro é uma liderança respeitada, alguém que desperta essa esperança em milhões de brasileiros. E é por isso que ele está censurado e calado, né? Se uma inteligência artificial já causa essa apreensão no sistema, imagina se o presidente Bolsonaro estivesse aqui pessoalmente falando, defendendo o Brasil junto com a gente. Então, assim, não é proibido pela legislação, foi uma convenção que foi feita. Inteligência artificial está comendo solta para tudo quanto é lado em rede social. Que na campanha não é deepfake, pode, porque é deepfake. A premissa da deepfake é que ela tem a intenção de enganar a pessoa que está assistindo. E o presidente Bolsonaro começa o vídeo falando: não, isso aqui é uma inteligência artificial, isso aqui não sou eu, porque eu estou sofrendo uma injustiça, estou proibido de estar aí. Então, assim, não é deepfake. Deepfake tem essa premissa de querer enganar, ludibriar aquela pessoa que está assistindo. Então, ficou muito claro que era um vídeo com inteligência artificial e, para mim, tem um simbolismo gigantesco, porque isso mostra como é que o Brasil hoje não vive uma democracia plena, porque apenas com o AI-5 uma pessoa foi proibida de se expressar politicamente, Adriana. A pessoa pode não ter os seus direitos políticos vigentes, ela pode não votar, ela pode estar vedada de ser votada, mas jamais de dar a sua opinião política. Isso é um símbolo de que nós não estamos numa democracia plena, mas vamos mudar esse quadro muito em breve, se Deus quiser. Não, Mitre. 30 segundos para você. 15. Ué, ele, 30 e eu... Não, você já acabou de perguntar 5 vezes. Vai, Chile. Não, a minha pergunta é que ficou um aspecto, talvez um pouco... Quem é o seu ou a sua candidata a vice? Independente da discussão partidária, das negociações, quem está no coração do Flávio candidato, quem seria a candidata a vice? Eu adoraria te dar essa resposta aqui, né, mas eu não posso fazer isso porque a gente está conversando com os partidos ainda. Eu tenho uma vantagem, tá? Eu tenho muitas opções. Então, é um problema bom de se resolver. E o mais importante de tudo, Chile, é que independente de quem vai ser a minha vice, todas as pessoas com quem eu estou conversando vão estar dentro desse projeto, caminhando junto comigo para tirar o Brasil do vermelho. Candidato, só para finalizar, queria, já que a gente está terminando aí o programa, queria que o senhor finalizasse, enfim, deixando um recado para quem está acompanhando aqui essa sabatina do Canal Livre. Bom, Rodolfo, obrigado aí pelo espaço que a Band me dá aqui, de conversar, olhando no olho de quem está nos assistindo. A minha candidatura é também uma candidatura de protesto. Eu saí da minha zona de conforto porque eu quero lutar pelo meu país, porque eu tenho a consciência do mal que esse atual governo está fazendo. Eu também não aguento mais andar com medo nas ruas e eu sei como combater esses marginais. Nós vamos agir com mão firme aqui, vamos usar o padrão Bukele, sim, no Brasil, na segurança pública, vamos ser firmes, vocês vão ver a polícia na rua trabalhando, vocês verão as forças armadas tomando conta das nossas fronteiras, dos portos, dos aeroportos. Nós vamos acabar com a impunidade desses marginais, em especial os mais perigosos. Eu também não aguento mais pagar tanto imposto. E eu sei que nós já mostramos durante o governo do presidente Bolsonaro que é possível montar um time de estrelas, as pessoas mais qualificadas em todas as áreas, em especial na economia, para a gente devolver o poder de compra a todos vocês, brasileiros que estão nos assistindo. Nós vamos trabalhar firme, porque nós temos um projeto para tirar os pobres da pobreza. Eu quero que os pobres fiquem ricos, eu quero que a classe média fique rica. E ao contrário do que é o projeto atual desse governo, que é manter os pobres na pobreza e puxar a classe média para a pobreza. Como é que a gente faz isso, gente? Combatendo a corrupção, enxugando o governo, resgatando a credibilidade do governo junto ao mundo. E é tudo que não acontece hoje em dia. Eu quero devolver a esperança para cada um de vocês, eu quero proteger as mulheres, eu quero gerar emprego nesse país. A gente só vai conseguir
resgatando a moral que se esvaiu nesse país com o atual governo.